Esse é o curso de Eletrodinâmica. Esse curso de Eletrodinâmica são 7 aulas. Você está agora na segunda aula. Se você não assistiu a primeira aula, volte e assista a primeira aula. Nessa aula a gente vai ver hoje primeira lei de Ohm e potência elétrica. Antes da aula eu queria fazer uma pesquisa. Eu gostaria de saber se vocês preferem ter menos aulas maiores ou mais aulas menores. A princípio eu tinha pensado em dividir esse curso de Eletrodinâmica em 7 aulas de mais ou menos 30 minutos. Mas eu podia pegar cada aula e dividir ela em pedaços menores e fazer, por exemplo, 40 aulas de 5 minutos. Vamos começar relembrando aqui então algumas coisas. Que é a carga elétrica. Bem, essa carga ela mede uma propriedade. Para poder entender isso melhor, vamos fazer aqui uma revisãozinha. Vamos lembrar o que a massa mede. Massa é a medida de uma propriedade. Só que massa, na verdade, são duas propriedades, né? Massa tem a propriedade inercial, que vai te falar que um corpo que tenha certa massa tem certa dificuldade para ser acelerado, e massa também tem uma propriedade gravitacional, que vai te falar que um corpo com certa massa tem certa capacidade de atrair e ser atraído por outras massas. Carga, assim como a massa, mede uma propriedade, mas carga, diferente da massa, tem uma única propriedade, ela só mede propriedade elétrica. Então, falar que uma carga tem um valor qualquer, você está medindo ali a capacidade daquela carga de atrair e ser atraída por outras cargas elétricas. Nesse caso também, né, de repelir e ser repelida por outras cargas elétricas. Então, carga mede a propriedade elétrica e a unidade com a qual a gente vai medir a carga é o coulomb. Para você conseguir juntar 1 coulomb de carga, você precisa de ter 6 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Ok? Então, cada elétron ou cada próton ele tem uma quantidade de propriedade elétrica pequena. Para você ter a propriedade elétrica de 1 coulomb de carga, você precisa então de 6 quintilhões de elétrons ou de prótons. Lógico que não é esse número redondo, eu estou arredondando. Mas eu não quero dizer aqui que 1 coulomb de carga são 6 quintilhões de elétrons ou são 6 quintilhões de prótons. 6 quintilhões de prótons transportam carga elétrica de 1 coulomb. 6 quintilhões de prótons são 6 quintilhões de prótons. 6 quintilhões de elétrons tem 5,4 vezes 10 elevado a menos 12 kg de massa. Mas assim como 6 quintilhões de elétrons não são essa massa, também não são essa carga. Essa quantidade de elétrons tem uma carga elétrica de 1 coulomb e uma massa de 5,4 vezes 10 elevado a menos 12. 6 quintilhões de prótons tem uma carga elétrica de 1 coulomb. É uma propriedade que essa quantidade de prótons tem. E elas têm outra propriedade. Elas também têm a propriedade inercial ou a propriedade gravitacional de 10 elevado a menos 8 quilos. Eu vou representar aqui para os meus propósitos, principalmente nessas aulas de eletrodinâmica, 1 coulomb de carga como sendo esse carrinho aqui. Bem, esse carrinho vai representar para mim 6 quintilhões de elétrons. Por quê? Porque dentro de um fio sólido que vai transportar uma corrente elétrica, o que eu vou observar é que quando eu tenho 1 coulomb de carga se deslocando, eu tenho essa quantidade de elétrons se deslocando. Então eu vou usar esse carrinho para representar isso. Mas, de novo, a carga elétrica é a propriedade, não é o conjunto de elétrons. E, obviamente, não é um carrinho, né? Corrente elétrica. I. Primeira coisa, por que I para corrente? Não sei. Talvez seja por causa de corrente. Bem, corrente vai medir a quantidade de carga que atravessa certa linha, certa área, dentro de um fio em certo tempo. Então você vai colocar aqui uma carga, essa carga vai atravessar uma linha, uma área imaginária, e você vai ver a taxa com que isso acontece. Estou dando um exemplo aqui. Nesse exemplo, passaram 31 cargas em 1 segundo. Se passaram 31 cargas em 1 segundo, eu vou falar que eu tenho 31 coulombs de carga por segundo, e isso na unidade que a gente usa para medir corrente, isso vão valer 31 amperes. Então,
1 ampere é 1 coulomb por segundo passando dentro do seu fio através de uma certa linha. Bem, por que eu falo aqui, às vezes eu falo uma linha, às vezes eu falo uma área? Como eu estou fazendo uma representação mais simples, eu estou usando esse fio aqui, só uma linha, e para atravessar o fio de só uma linha, eu estou colocando apenas uma outra linha que tem que ser cruzada pela carga para mim contar essa carga de modo que ela tenha ultrapassado. Mas na verdade, o fio ele tem 3 dimensões, então o fio vai ter um volume e a carga tem que, na verdade, atravessar não uma linha, mas atravessar uma área. Tensão. Tensão, também chamada de diferença de potencial elétrico ou, no nosso dia a dia, de voltagem. Chamar de diferença de potencial elétrico é bom, muito mais quando a gente dá foco na palavra diferença, que aí fica claro o que a tensão mede. Você tem o potencial elétrico em um ponto, que vai te falar quanto de energia uma carga tem quando ela está naquele ponto. Uma carga com potencial elétrico grande tem muita energia. Uma carga com potencial elétrico baixo tem pouca energia. E a tensão ou diferença de potencial elétrico é exatamente a diferença de energia que uma carga tem entre 2 pontos. Bem, quando você mede essa diferença de energia, você sabe quanto que uma carga ganhou ou perdeu quando ela se move entre 2 pontos. Hoje a gente vai ver quanto que uma carga perde ao passar por um pedaço do fio que a gente vai chamar de resistência. Mais para frente a gente vai ver quanto que uma carga ganha quando ela recebe energia. Só deixando claro, gente, energia não tem uma substância. Estou representando aqui energia dessa maneira visual, mas um carrinho, uma carga que tivesse mais ou menos energia, ela não teria visualmente nada a mais para a gente ver. Então, a tensão vai ser a diferença de energia por carga. Minha carga começa com muita energia e enquanto ela se move, ela perde energia. Dessa maneira, existe uma diferença de potencial elétrico, uma tensão entre o ponto inicial e o ponto final. Quando essa energia que ela é perdida é medida em joules, eu vou falar que cada carga tinha um potencial em volts, que falam quantos joules cada carga tem de energia, então a diferença também vai ser dada em volts. Então 1 volt é 1 joule para cada carga, 1 joule para cada coulomb de carga, representado aqui pelo nosso carrinho. Potência. Bem, primeiro não confunda potência com potencial. Potencial vai te falar a quantidade de energia que cada carga transporta. Potência vai te falar quanto de energia é consumida a cada segundo. Vamos ver aqui. Tenho 2 lâmpadas de mesma tecnologia, né? E essas lâmpadas elas vão receber da rede elétrica uma certa quantidade de energia por segundo. Se uma lâmpada tem 30 watts e outra tem 60 watts, bem, essas lâmpadas elas vão ter brilhos diferentes. A lâmpada de 30 watts ela recebe a cada segundo 30 joules da rede elétrica para transformar em calor e luz. A de 60 watts recebe mais, recebe o dobro. Então a de 60 watts vai ter um brilho maior. Se você é feio igual você vai falar 30 watts. Mas se você for mais chique igual eu assim, né? English, você vai falar 30 watts. Aqui tem uma tabelinha com tudo que a gente falou. Deixa de ser preguiçoso, dá pausa no vídeo e anota. Não é sério, é para dar pausa, é para anotar. Bem, vamos fazer aqui agora um exercício. Uma pilha de 6 volts gera em uma lanterna uma corrente de 5 amperes. Qual a potência dessa lanterna? Bem, primeiro vamos colocar nossos dados ali e vamos analisar o que está sendo pedido. Uma pilha de 6 volts gera em uma lanterna uma corrente de 5 amperes e pede a potência, ou seja, a quantidade de joules consumidos a cada segundo. Você vai dar a resposta em watts, que significa a quantidade de joules consumidos a cada segundo. O que o problema me deu de dado? Eu tenho 5 amperes. 5 amperes são 5 coulombs de carga chegando na lâmpada a cada segundo. Ou seja, 5 cargas chegam naquela lâmpada a cada segundo. E eu sei que são 6 volts. O que eu quero dizer com 6 volts? Que cada carga leva 6 joules de energia. Bem,
Se cada carga leva 6 joules de energia e eu tenho 5 cargas chegando em 1 segundo, então em 1 segundo chegam 30 joules, ok? 6 joules em cada carga, 5 cargas, 30 joules por segundo. Isso me dá uma potência de 30 watts. Resposta do problema, 30 watts. Matematicamente, o que a gente fez aqui? Potência vai ser igual a energia por tempo. E de onde que a gente tirou isso? Eu peguei a quantidade de energia por carga, que é a tensão, que eram 6 volts, e multipliquei pela quantidade de carga por tempo, que foram 5 amperes, que era a corrente, ok? Bem, obviamente a resposta vai ficar energia por tempo, que vai ser a potência. Repara que pegar energia por carga é pegar a tensão, e pegar a carga por tempo é pegar a corrente. Então acaba que o que a gente fez aqui foi multiplicar tensão vezes corrente. Você não precisa saber que potência é tensão vezes corrente. Você precisa de entender que a tensão é quantidade de energia por carga, corrente quantidade de carga por tempo. E o resto vai ficar óbvio, sem decorar a fórmula. Bem, estou representando aqui que a energia que cada carga tem, visualmente está parecendo como um fogo. Mas a gente sabe primeiro que energia não é uma substância. E se você olhasse uma carga, você não ia conseguir ver a energia dela dessa maneira. Essa energia que eu estou representando aqui de um modo visual, ela na verdade ela está mais associada a uma altura. A energia potencial elétrica ela parece muito com a energia potencial gravitacional. Quando eu falo que uma carga tem 10 volts, por exemplo, ou seja, que uma carga transporta 10 joules, são 10 joules de energia potencial elétrica, que estariam associadas a uma massa, por exemplo, está numa certa altura, então tem uma certa quantidade de energia potencial gravitacional. Essa rampa aqui, ela foi feita para um site chamado Feira de Ciências, e essa foto vai ajudar a gente a entender algumas coisas. Bem, nessa foto eu tenho alguns elementos. Primeiro elemento, a altura que essa rampinha está colocada vai representar para mim a quantidade de energia potencial gravitacional que essas bolinhas que estão marcadas aqui vão ter. E essas bolinhas aqui vão ser as cargas elétricas, na nossa analogia, ok? Bem, o que eu vou fazer aqui? Eu vou traçar uma linha no final dessa rampa e eu vou contar quantas bolinhas dessa atravessam a linha a cada segundo. Ou seja, eu vou estar contando quantas cargas passam por determinada linha, por determinada área em um segundo. Então eu vou estar medindo a corrente elétrica. Vamos analisar aqui. Uma rampa mais alta vai estar dando para essas bolinhas, para essas cargas, uma energia potencial gravitacional maior. Então, nossa analogia é energia potencial elétrica. Bem, se essas cargas têm muita velocidade, mais cargas vão atravessar a linha por segundo. Então, você vai ter uma corrente maior. Então, no fundo, eu tenho que analisar o que vai fazer minhas cargas terem mais ou menos velocidade. A primeira coisa vai ser a altura que a rampinha tiver. Se a rampinha estiver numa altura grande, as cargas têm muita energia potencial gravitacional, as bolinhas, que num circuito elétrico seria muita energia potencial elétrica. Essas cargas vão conseguir trocar essa energia potencial por energia cinética, ter mais velocidade, passar mais rápidas pela linha, então você vai ter um valor de corrente maior. Então, eu vou falar que a quantidade de corrente elétrica, ou seja, a quantidade de cargas que passa por segundo na minha linha, depende da altura da rampa, depende da diferença de potencial. Quanto mais alta essa tensão, essa diferença de potencial, nessa foto, a altura da rampinha, mais corrente eu vou ter, mais bolinhas vão passar ali em um segundo. Então eu vou falar que a corrente é proporcional à tensão. Esse símbolo aí não é alfa, é um símbolo de proporcional. Mas tem um outro elemento aqui na minha foto que vai falar que essa rampa ela oferece certa resistência à passagem dessas bolinhas. Isso representa o fato de que em um fio, em um material de um circuito elétrico, o material apresenta certa resistência à passagem de corrente elétrica, à passagem dos elétrons. Nessa foto, nesse modelo, está sendo representado visualmente pelos pregos, ok? Bem, esses pregos aqui então vão medir a resistência que essa rampa dá para a passagem das bolinhas. E num fio a gente vai ter uma coisa parecida.
Vou falar aqui então que a corrente elétrica ela é inversamente proporcional a essa resistência. Eu escrevo isso como? Escrevendo que corrente é proporcional ao inverso de R. Tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu sei que corrente é proporcional à tensão e corrente é inversamente proporcional à resistência. Eu vou juntar essas duas coisas. Então, corrente é proporcional à tensão sobre resistência. E aqui agora eu vou tirar esse sinal de proporcional e vou pôr um sinal de igual. A gente já falou outras vezes que quando você pega uma equação e tira um sinal de proporcional e põe um sinal de igual, você pode fazer duas coisas. Ou você coloca uma constante, ou você cria uma nova unidade. Essa nova unidade que foi criada foi a unidade de resistência. Bem, R é a grandeza que mede a resistência à passagem das cargas. Uma resistência vai medir a dificuldade que uma carga encontra ao passar por um certo material. A unidade que foi criada foi o ohm. Essa unidade foi criada em homenagem ao George Simon Ohm, que é esse cara feio aqui da foto. Bem, foi ele que descobriu essa relação, corrente é igual a tensão por resistência. E é por isso que essa relação é chamada de primeira lei de Ohm. A gente vai usar muito essa relação aqui. Quanto mais tensão, mais corrente eu vou ter. Quanto mais resistência, menos corrente eu vou ter. O símbolo da unidade Ohm é o ômega. Esse símbolo, inclusive, é parte da marca de uma das empresas mais conceituadas do mundo. Se você estiver pensando nos relógios Omega, você está parcialmente certo, né? Mas não era isso que eu estava falando, não. O símbolo da mundialmente famosa escola pirata contém um ômega, contém um ohm. Está aqui no nariz da sua caveira. Bem, então, corrente, de acordo com o que a gente viu lá no começo, é a quantidade de carga que passa em uma certa linha em certo tempo. E, de acordo com a primeira lei de Ohm, isso é tensão por resistência. Uma aplicaçãozinha boba disso. Bem, qual que vai ser a corrente quando você tiver uma tensão de 10 volts e uma resistência de 5 ohms? Vai ser uma corrente, então, de 2 amperes. Quando você lê isso, você vai pensar o quê? 2 coulombs de carga atravessam uma linha, uma área imaginária dentro de um fio a cada segundo. Se você tem 10 volts de tensão, dando energia para aquela corrente, e a corrente encontra uma dificuldade de 5 ohms dentro daquele material. Bem, vamos fazer aqui outro problema. Uma pilha de 6 volts é ligada em uma lanterna cuja lâmpada possui resistência de 2 ohms. Qual a potência dessa lanterna? Bem, esse problema parece com o outro, mas tem uma pequena diferença. Então tem aqui uma pilha de 6 volts ligada em um circuito elétrico, uma lanterna, cuja lâmpada tem uma resistência de 2 ohms. Pergunta qual que é a potência. Bem, o que eu não tenho aqui ainda é a corrente elétrica. E eu preciso do valor da corrente elétrica para, junto com o valor da tensão, calcular a potência. O que eu vou ter que fazer aqui, primeira coisa? Calcular o valor da corrente. A gente viu no último exercício que a potência era tensão vezes a corrente. Eu não tenho a corrente, mas eu sei pela primeira lei de Ohm que a corrente é tensão por resistência. Bem, se eu tenho uma tensão de 6 volts e uma resistência de 2 ohms, fica fácil. Eu vou substituir a corrente por tensão sobre resistência. E agora eu substituo o valor da tensão por 6 volts e o valor da resistência por 2 ohms. Então eu vou ter 6 volts de tensão vezes 3 amperes de corrente. Isso vai me falar que eu tenho 6 volts, são 6 joules para cada coulomb. Então, cada carga está levando 6 joules de energia. E 3 amperes me fala que eu tenho 3 cargas a cada segundo, 3 coulombs de carga a cada segundo, né? Então, fica fácil de ver que eu vou ter 18 joules de energia por segundo. Isso vai me dar uma potência de 18 watts, ou 18 watts, se você for chique igual eu. Bem, repara aqui. 6 volts é a energia que cada carga transporta. Se a gente calculou através da primeira lei de Ohm, que eu tinha 3 cargas chegando a cada segundo, cada carga levando 6, total 18. Né? Não tem nada de difícil aqui. Se eu fosse vocês, eu dava uma notadinha nisso daqui no problema, ok? É para anotar, é sério, eu estou olhando.
Bem, vamos ver aqui agora uma outra coisa interessante também. De acordo com a primeira lei de Ohm, corrente é igual a tensão sobre resistência. Então eu posso isolar aqui e falar que resistência é tensão sobre corrente, tá? E aí vou chamar de material ôhmico um material que a resistência dele vai ser uma resistência constante. Um material que, não importa a corrente que você faz passar por ele, a resistência dele é constante. Vamos pegar um gráfico aqui, por exemplo. Eu tenho uma tensão, tá? Medida em volts em relação a uma corrente elétrica medida em amperes. Então, quer saber qual que é a resistência num gráfico desse tipo? Eu sei que resistência, a gente acabou de ver, tensão por corrente. Não precisa de saber isso, basta saber que corrente é tensão sobre resistência. Nesse gráfico, então, como a tensão é o seu eixo Y e corrente é o seu eixo X, a resistência sua está sendo eixo Y sobre eixo X. E isso eixo Y sobre eixo X nada mais é do que a inclinação do seu gráfico. Bem, essa linha tem uma inclinação constante. Isso indica que a resistência que eu estou medindo para fazer esse gráfico vai ser uma resistência de valor constante. Vamos pegar aqui, por exemplo. Quando eu tenho 10 volts, eu tenho 2 amperes de corrente. Então, a resistência aqui vão ser de 5 ohms. Quando eu tenho 20 volts, eu tenho 4 amperes de corrente. Então, a resistência aqui vão ser de 5 ohms do mesmo jeito. 20 volts dividido por 4 amperes. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho sempre uma tensão constante de 5 ohms. Se um problema te fala para calcular o valor da resistência elétrica, isso já é uma dica que você vai estar trabalhando com uma resistência constante. Porque se a resistência não for constante, não adianta eu te pedir para calcular o valor da resistência. Eu tenho que te falar qual é o valor da resistência quando a tensão for 10, ou quando a tensão for 20, ou quando a corrente for 2, ou quando a corrente for 4. Nesse caso não importa, porque a resistência é constante. Então eu posso te pedir só para calcular o valor da resistência. Eu não tenho que especificar para qual ponto de tensão, para qual ponto de corrente. Vamos fazer aqui então outro exercício. Calcula para mim a resistência desse material que eu medi a tensão, medi a corrente e plotei esse gráfico, fiz esse gráfico. Bem, se você ver esse gráfico, você vai ver que eu tenho uma tensão de 1,5 volts para uma corrente de 6 miliamperes. Tá? 1 miliampere é uma fração, é um milésimo de 1 ampere, ok? Dá um pause aí. Você sabe que eu sei que se você está dando pause ou não, estou vigiando. Mas então obedece. Dá um pause aí e resolve isso para mim. Bem, vamos lá. A resistência vai ser tensão por corrente. De novo, não precisa saber que resistência é tensão por corrente. Não precisa de decorar isso. Você só tem que lembrar da primeira lei de Ohm, que corrente é igual a tensão por resistência. Se você também não lembrar da primeira lei de Ohm, pensa na lógica. Corrente vai depender da tensão, depende da resistência. Quanto mais tensão, mais corrente. Quanto mais resistência, menos corrente, né? Vai ficar mais fácil. Mas sabendo que resistência é tensão por corrente, eu vou pegar os dados no gráfico. Eu sei que a tensão para 1,5 volts vai me dar uma corrente de 6 miliamperes, 1 milésimo de ampere. Esse 10 elevado a menos 3 embaixo eu vou jogar para cima como 10 elevado a 3, né? Então eu vou ter 1.500 dividido por 6, que vão dar 250 ohms. Mas o melhor jeito de escrever isso é colocar isso em potência de 10, né? 2,5 vezes 10 elevado a 2 ohms. Vamos lá fazer outro então. De novo, tensão por corrente, tá? Onde a resistência vai ser tensão sobre corrente. Nesse caso aqui, o meu gráfico não tem uma linha reta, é uma linha que faz uma curva. Se não é uma reta, eu não tenho inclinações constantes. Se eu não tenho inclinações constantes, eu não vou ter resistência constante. Repara que as inclinações estão aumentando quando você aumenta a tensão e quando você aumenta a corrente. Logo, esse material não é ôhmico, porque não tem a resistência constante. Bem, se eu precisar de calcular a resistência desse material, eu vou ter que calcular para um ponto específico, ok? Eu vou falar assim, por exemplo, qual que é a resistência quando a corrente for de 2 amperes ou quando a tensão for de 1 volt. Vamos ver, nesse caso, a resistência vai ser 1 sobre 2, que vai dar meio ohm. Nesse outro caso, a resistência vai ser de 4 volts sobre 4 amperes, que vai dar 1 ohm.
Nesse outro ponto, para 9 volts ou 6 amperes, a resistência vai ser de 1,5 ohms. Repara que com o aumento de corrente, a resistência foi aumentando. Ela começou com meio ohm, foi para 1 ohm e chegou em 1,5 ohms. Bem, fica claro aqui para a gente então que existe um gráfico característico do material ôhmico, ou seja, do material cuja resistência é constante enquanto você aumenta a corrente nele. Qual desses dois aqui? O da esquerda, não é? Ele tem uma inclinação constante, logo ele tem uma resistência constante. Quer dizer que enquanto você aumenta a corrente, a resistência do material não aumenta. Mas por que a resistência do material aumentaria quando você aumenta a corrente no material, em um material não ôhmico, um material mais do nosso dia a dia? Bem, imagina que isso aqui é o nosso fio, né? O nosso fio aonde as nossas cargas, os nossos elétrons vão se mover. Na verdade, esse fio ele é composto, por exemplo, de átomos de cobre, se for um fio de cobre. Esses átomos de cobre, eles têm essa rede cristalina que seria mais próximo disso, tá? Do que dessa outra representação aqui como um cone. Bem, quando você analisar os átomos de cobre que compõem esse fio, você vai entender que esses átomos eles são obstáculos à passagem das cargas elétricas dos elétrons. Primeira coisa, os elétrons dentro desse fio, eles não conseguem se mover sem trombar nos átomos de cobre. Quanto mais átomos de cobre estão na frente desses elétrons, mais os elétrons trombam, mais os elétrons encontram resistência. Quando os elétrons batem em poucos átomos de cobre ao longo do caminho, eu vou falar que os elétrons encontraram pouca resistência. E o que acontece? Quando você começa a pôr muita carga elétrica, muita corrente, começa a haver uma série de choques. Elétrons, átomos da rede, íons da rede, os cobres. Bem, essa série de choques vai transmitir movimento para os átomos vão começar a vibrar mais. E quanto mais os átomos vibram, mais eles vão entrar na frente dos elétrons. Então, pôr corrente num material faz com que a temperatura, até por efeito Joule, do material aumente. Quando a temperatura do material aumenta, os átomos começam a vibrar muito. Quando os átomos começam a vibrar muito, eles vão entrando na frente de mais elétrons. E aí começa a ter mais choques. Então, quando você aumenta a corrente, você aumenta a quantidade de colisões e aumentar a quantidade de colisões aumenta sim a resistência. Então, na prática, os materiais do mundo real eles não são ôhmicos. Você vai ter mais choques e você vai ter mais temperatura quando você tiver um aumento de corrente. Na aula número 7, a gente vai analisar como que, por exemplo, isso leva a um grande problema da informática hoje. Como é que os computadores começam a travar quando você tem um aumento de temperatura. Bem, resumo de hoje. Hoje a gente viu sobre a grandeza chamada de resistência elétrica, que eu represento com a letra R e meço com a unidade de ohms, representada pelo ômega. Essa resistência elétrica mede a dificuldade que uma carga encontra ao se mover dentro de um material condutor. Hoje a gente viu também como que a gente vai calcular a potência de um equipamento elétrico. A potência, a quantidade de energia que ele consome, está associado com a quantidade de energia que cada carga leva e a quantidade de cargas que passam por segundo. Né? Sabendo que se eu tenho uma voltagem grande, uma tensão grande, cada carga leva pouca energia. Se eu tenho uma tensão maior, uma DDP maior, uma voltagem maior, cada carga leva muita energia. Bem, como é que eu vou calcular, por exemplo, a potência de um chuveiro elétrico? Se eu sei que a tensão que o chuveiro está ligado é de 220 volts, eu sei que cada carga leva 220 joules. Se eu sei que a corrente é de 11 amperes, eu sei que passam 11 cargas por segundo. 11 cargas, cada carga levando 220 joules, eu vou ter 2.420 joules por segundo, ok? Ou 2.420 watts. Se eu não soubesse a corrente, eu poderia calcular se eu soubesse a resistência do chuveiro elétrico. Se eu soubesse, por exemplo, que a tensão era de 220 volts e a resistência era de 20 ohms, eu teria calculado que a corrente era de 11 amperes, porque isso é a primeira lei de Ohm. Corrente é igual a tensão por resistência. Quanto mais tensão, mais corrente eu vou ter. Quanto mais resistência, menos corrente eu vou ter. Primeira lei de Ohm. Baseado nessa primeira lei de Ohm também, eu vou falar que existe um material ôhmico, um material que respeita essa lei de modo que
Quanto maior a corrente, isso não influencia no valor da resistência. Quanto maior a corrente, maior a tensão. Mas a resistência é constante. A relação de tensão por corrente é uma constante. E o material ômico tem esse gráfico característico.